Anterior, após a queda de Kyle, Clerion se preparava para o golpe final, um ataque capaz de destruir corpo e alma. Mas antes que a lâmina o atingisse, Aiden despertou. O inimigo foi aprisionado em gelo puro. Por um instante, a vitória parecia certa, mas Clerion se libertou, e o reflexo retornou ainda mais forte. Os defensores lutaram lado a lado, vento e gelo, terra e mar, luz e coragem. O reflexo se quebrou. Enquanto as sirenes se aproximavam, Lucas questionava o que havia visto. E nas sombras, Varret, Ceres e Norat observavam. Com eles, um quarto guerreiro escondido. E o juramento da vingança foi selado, porque a vitória dos defensores foi apenas o primeiro passo rumo à guerra que está por vir. Defensores da Luz. Capítulo 5. O Vórtice e o Círculo começa agora. O sol nascia devagar, tingindo a cidade num brilho de mel líquido. 2 semanas haviam se passado desde o despertar de Aiden, mas para o mundo nada havia mudado. Despertadores tocavam, crianças brigavam pelo último pedaço de pão, adultos reclamavam da segunda-feira. Para a maioria era só mais um dia, mas para os 5 despertos era o início de mais uma batalha. Antes mesmo da primeira buzina da rua, os guerreiros já estavam espalhados pela cidade, cada um travando uma guerra interna com seus próprios poderes. Mayra, num parque abandonado, moldava rochas como esculturas vivas. Erguia pilares imensos, manipulava placas de pedra como folhas de papel e tentava criar estruturas complexas que às vezes derretiam, colapsavam ou explodiam, como se a própria terra estivesse protestando. Seu poder era puro, mas indomado. E no fundo, ela temia o dia em que a rocha fizesse mais do que apenas tremer. No topo dos prédios, Kael erguia os braços e sentia o vento correr por sua pele como dedos curiosos. Ele tentava criar redemoinhos controlados, lâminas de ar e empurrões direcionados. Mas o vento era temperamental. Em alguns momentos obediente, em outros selvagem. Às vezes, Kael precisava cravar os pés no concreto para não ser arrastado. E mesmo assim, ele sorria. O vento reconhecia sua alma. Ele só precisava aprender a reconhecer o vento. Aiden, por sua vez, desenhava padrões de gelo no ar. Lâminas perfeitas que brilhavam como vidro celestial. Mas o gelo era frágil. Às vezes rachava sem motivo. Às vezes estilhaçava com um simples tremor de mão. E outras vezes congelava o chão inteiro ao redor, sem que ele percebesse. Aiden balançava a cabeça, recomeçava e tentava de novo. Seu maior inimigo era o próprio medo de falhar. Nami, numa piscina vazia, transformava vapor em formas abstratas. Círculos flutuantes, lanças translúcidas, névoas densas. Mas tudo se desfazia ao menor sinal de insegurança. O vapor respondia diretamente ao estado emocional dela. E a emoção nem sempre era confiável. Lyra, sob a sombra de um carvalho, meditava enquanto a energia da natureza pulsava dentro dela como uma floresta inquieta. A cada respiração, o fluxo aumentava, diminuía, se contorcia. Era como tentar conter raízes vivas que insistiam em se expandir. Lyra já havia percebido. Seu maior desafio não era invocar a natureza, era não se deixar engolir por ela. E aquilo ainda eram apenas os treinos da madrugada. A verdadeira batalha do dia acontecia na sede dos defensores. Lá, eles encontrariam seus treinadores. Primeiro, Saren Valdor, o Lobo da Aurora. Um guerreiro veterano, usando uma armadura cinza com detalhes dourados, o símbolo de um lobo no ombro e 2 espadas nas costas. Calmo, sábio, paternal. Ele observa mais do que fala, mas quando fala, ensina vidas inteiras. Ao seu lado, Aelia Straylight, a guardiã das marés. Vestes azul prateadas com runas flutuantes. Empática, firme e sensível. Sua voz parece água que acalma. Seu olhar parece mar que lê emoções. A sede subterrânea vibrava com energia antiga. Cristais pulsavam como corações, paredes respiravam, runas tremeluziam no ar. Quando os 5 chegaram, Saren os estudou com o olhar de quem vê o que ninguém mais vê. Exaustos, mas vivos. Bom sinal. Hoje vamos lapidar o que a madrugada já desgastou. Aelia entrou com um giro gracioso. E traduzindo pancada educada. Do nosso jeitinho. Os 5 riram. Era uma sensação boa, mesmo que perigosa, estar sendo treinado por alguém que acreditava neles. Na arena principal, Saren ativou pilares de energia azulada que flutuavam como luas em miniatura. Seu treino era com Kyle e Aiden. Kyle, concentre seu vento.
Direcione, não espalhe. Aiden, não destrua o gelo. Molde-o como se estivesse esculpindo memória. Eles tentaram. Kael criou rajadas que cortavam o ar, mas o vento fugia, girava, escapava como uma criança travessa. Saren estalou os dedos e o vento mudou de direção, obrigando Kael a acompanhar. Você não controla o vento. Saren tocou o ombro do garoto. Você dialoga com ele. Ele é livre. Se tentar prender, ele te derruba. Aiden respirava fundo, tentando criar lâminas de gelo constantes. O gelo quebrava. Ele tentava de novo. Quebrava. De novo. Saren ficou ao lado dele. O gelo é sincero, Aiden. Ele mostra o que você sente. Se quebrar fácil, é porque você está quebrado por dentro. Aiden ficou rígido. Saren então disse mais suave. Mas se esculpir com calma, ele vira arte. A próxima lâmina não quebrou. Enquanto isso, Aélia treinava Mayra, Nami e Lyra numa sala que era quase um templo vivo. Água suspensa, luz flutuante e runas que se moviam como peixes brilhantes. Ela tocou a testa de Lyra, que tremia. Sua natureza tenta florescer em todos os cantos, como se estivesse ansiosa para abraçar o mundo inteiro. Mas a natureza não vive para todos ao mesmo tempo. Ela cresce onde é preciso. Lyra respirou fundo e a energia viva ao seu redor, folhas, raízes, o sutil pulsar da terra, finalmente encontrou equilíbrio por alguns instantes. Aélia sorriu. Depois tocou a palma da mão de Mayra. Pedra é leal, Mayra. Ela não se dobra para ninguém, exceto para quem carrega a verdade no coração. Mayra moldou uma plataforma perfeita e ficou surpresa. Viu? Você é mais honesta quando para de tentar impressionar. Por fim, Aélia se ajoelhou diante de Nami. Vapor só existe quando a água sente calor demais e decide fugir. Você está sempre fugindo, Nami, mas não precisa. Nami engoliu seco. Eu tenho medo. Aélia segurou suas mãos. Medo é natural. Fugir não é. Faça o vapor te revelar, não te esconder. Pela primeira vez, o vapor tomou forma líquida ao redor de Nami. Uma coroa leve, brilhante. Quando o treino físico cessou, Saren reuniu todos ao redor do mapa circular. O salão ficou em silêncio. O círculo do poder é a muralha entre este mundo e o vórtice. Ele apontou os símbolos: raio, terra, gelo, água, natureza, vento, fogo e luz. As 8 famílias. Nossos aliados mais antigos. Guardiões dos selos. Guerreiros que dedicam a vida inteira para que o portal nunca abra. Kael observou o símbolo do vento. Eles vivem só para isso? Saren assentiu. Algumas famílias fazem esse trabalho há séculos. Uma sombra passou pelo olhar dele. E, ultimamente, o vórtice tem exigido muito mais energia. O círculo está sobrecarregado. Nami perguntou hesitante. O portal pode se abrir? Aélia respondeu com voz cuidadosa. Não facilmente. Os selos são fortes, mas o vórtice está inquieto e o mundo mais sombrio do que deveria. E quando o mundo escurece, ele responde. Lyra perguntou. O que tem lá dentro? Saren fechou os olhos. Almas perdidas, criaturas esquecidas, guerreiros que o inferno expulsou e que o céu não aceitou. Ele tocou o símbolo central. E no centro existe um ser tão antigo que até as trevas se curvam. O silêncio tomou conta da sala. Aélia tocou o ombro dos jovens. E por isso vocês treinam, porque a luz escolheu vocês, e nós vamos caminhar ao lado de vocês até o fim. Os 5 respiraram fundo. Eles não estavam apenas treinando, estavam sendo preparados. Em outro ponto da cidade, muito acima, muito distante, mas conectado por caminhos invisíveis, o círculo do poder se reunia. O salão circular era feito de pedra branca, com símbolos ancestrais que brilhavam suavemente. 8 tronos, 8 famílias, 8 linhas de herança que guardavam o portal. Mas agora, a luz tremeluzia, como se uma presença tivesse roçado a superfície entre os mundos. O guardião do raio ergueu o olhar para o selo central. O vórtice pulsou novamente. A guardiã da água franziu o senho. 3 vezes nesta semana. Isso não acontecia desde a grande noite. O guardião da natureza tocou o chão. Há algo empurrando o portal de fora para dentro. Algo antigo. A guardiã da luz, a mais silenciosa, finalmente abriu os olhos. A sala pareceu iluminar ao redor dela. Nada atravessou ainda, disse com voz serena. Mas o eco está mais perto.
O guardião do gelo pigarreou inquieto. Devemos reforçar as barreiras? A guardiã da luz apenas balançou a cabeça. O portal permanece fechado, mas há movimento, como se alguém estivesse caminhando na fronteira. O guardião do raio apertou o punho. Sombras. A guardiã da luz respondeu calmamente. Não sei, mas alguém chamou por poder além das paredes do vórtice. Um silêncio pesado tomou o salão. O guardião do vento murmurou. Quem faria algo assim? A guardiã da luz ergueu os olhos, fixando o centro do salão, onde o selo brilhava como um coração enfraquecido. Não importa. O que quer que esteja vindo. A luz do selo oscilou levemente. Está cada vez mais perto. E os guardiões permaneceram ali, imóveis, preparados, mesmo sem imaginar que o inimigo, naquele exato momento, já caminhava na direção da cidade. Já caminhava até as crianças escolhidas pela luz. A cozinha estava banhada pela luz suave da manhã. Mayra checava mensagens em um holograma azul, tentando ignorar a dor chata nos braços, lembrança do treino pesado da noite passada. Kael entrou, o cabelo ainda uma bagunça, segurando uma caneca de café tão grande que parecia um troféu. Ele abriu um sorriso sonolento. Dormiu alguma coisa? Mayra nem levantou o olhar do holograma. Mais do que você. O barulho do seu ventilador quase arrancou minha janela. Kael ficou vermelho na hora. O vento vem quando quer. Não faço por mal. Mayra finalmente olhou para ele, um olhar sério, direto. O vento sente você, Kael. Mas você ainda não aprendeu a sentir de volta. Ele ficou em silêncio, processando a frase. Às vezes a irmã mais velha parecia ter uma sabedoria que não condizia com seus 20 anos. A diferença de 2 anos entre eles parecia se esticar para décadas em momentos assim. Você fala como se fosse uma anciã, ele brincou, tentando quebrar a tensão. E sou, ela respondeu com um meio sorriso. 2 semanas com um poder novo valem por 10 anos de terapia. Os dois riram, um som genuíno que cortou o silêncio da manhã. Naquele instante, eles eram apenas irmãos dividindo a cozinha. A porta se abriu de repente. Helena apareceu. Cansada, mas ainda linda, carregando nos olhos um peso que nenhum dos filhos conseguia decifrar. Vocês dois estão prontos? Ela perguntou com uma voz doce que contrastava com a seriedade em seu rosto. O mundo não espera cafés frios. Kael ergueu a caneca em um brinde. O vento também não, mãe. Helena sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Havia algo por trás dele. Algo que escondia medo, mas também conhecimento. Algo que gritava que ela sabia muito mais do que deixava transparecer. Quando Kael virou para pegar a mochila, o olhar de Helena encontrou. Foi um olhar rápido, profundo, quase materno demais. E naquele instante Mayra entendeu. A mãe sabia. Sabia do despertar. Sabia dos riscos. E por algum motivo inexplicável não dizia nada. O coração de Mayra apertou. Helena se aproximou e tocou seu rosto com uma suavidade que era quase uma despedida. Cuide do seu irmão. Depois ela se virou para a pia, agindo com uma calma calculada. Mas suas mãos tremiam levemente. Mayra e Kael seguiram para a escola, tentando seguir com a vida normalmente. No pátio, o grupo de amigos se encontrou como sempre fazia. Dante, com sua animação contagiante, ergueu os braços. A gente devia fazer uma viagem no fim de semana. Sei lá, praia, trilha, cinema, qualquer coisa normal. Desde que não envolva tempestades querendo destruir a cidade. Aiden soltou uma gargalhada, mas era nervosa demais para ser natural. Fechado, contanto que não envolva gelo. Meu corpo já não sabe mais o que é temperatura ambiente. Mayra e Nami trocaram um olhar rápido, quase automático, daquele tipo que só quem compartilha segredos entende. Kael ajeitava a mochila nos ombros, mas seus olhos varriam cada ruído ao redor, como se esperasse algo cair do céu a qualquer momento. Um pouco atrás, Lucas fingia mexer no celular, mas seus olhos analisavam tudo e todos. Ele tinha visto demais, notado demais, e a dúvida crescia dentro dele como uma semente perigosa. Mais tarde, Lucas avistou Dante e Ryu próximos ao muro lateral da escola e resolveu se aproximar. Ryu era um dos melhores corredores da escola e uma expressão constante de duvido que você me vença. Eles se cumprimentaram com tapas de mão e socos no ombro, o ritual de sempre. Lucas respirou fundo, tentando não parecer paranoico. Cara, vocês perceberam o quanto o Kael e o Aiden mudaram? Ele começou direto ao ponto. Nas últimas semanas, os dois simplesmente explodiram de evolução. Tipo, não é normal. Dante deu de ombros despreocupado. Ah, mano,
Talvez eles só estejam treinando mais, ou achando que são protagonistas de anime. Riu alto, batendo no ombro de Lucas. Treinando? Velho, o Aiden mal conseguia te acompanhar na corrida no mês passado. Agora o moleque tá me deixando pra trás nos treinos. E o Kael? O Kael tá pulando igual cabrito ninja. Isso aí é bomba, pô. Esteroide puro. Lucas revirou os olhos frustrado. Não, cara. Esse é o problema. Não parece esteroide. Não faria sentido. Eles não ficaram só mais fortes. Ficaram mais rápidos, mais precisos. Tipo, instintivos demais. É como se tivessem desbloqueado alguma coisa. Dante franziu o senho, agora levando a sério. Você acha que eles estão escondendo alguma coisa? Lucas guardou o celular no bolso, o olhar fixo. Eu acho que alguma coisa aconteceu com eles. Algo grande. E ninguém evolui assim do nada. Nem com bomba, nem com treino. Talvez com milagre. Ryu tentou aliviar o clima. Tá viajando, Lucas. Eles só estão na puberdade tardia. Dante riu, mas Lucas não achou graça nenhuma. Vocês sabem que não, né? Ele insistiu. Não é só força física. Eles reagem rápido. Demais. É como se estivessem sempre em alerta. E... sei lá. Eu conheço o Kael desde os 6 anos. Nunca vi ele assim. O silêncio ficou pesado entre eles. Foi quebrado quando Kael e Aiden se aproximaram. E aí, falando da gente? Kael brincou com aquela naturalidade ensaiada que ele vinha aperfeiçoando. Aiden apoiou a mochila no chão. Se estão falando mal, quero detalhes. Ryu respondeu na hora, direto como sempre. A gente tá falando que vocês são uns trapaceiros. Melhoraram rápido demais. Isso aí é bomba na certa. Kael riu, mas desviou o olhar por um único segundo. Um segundo que Lucas não perdeu. Aiden levantou as mãos em sinal de rendição. Se eu tivesse tomando bomba, tu acha que eu ia continuar magro desse jeito? Todos riram, menos Lucas. Ele continuava observando, os olhos afiados, juntando as peças. Algo ali não fechava. E o fato de Kael e Aiden parecerem evitar o assunto só confirmava sua suspeita. Enquanto os garotos conversavam, as meninas estavam sentadas num canto mais tranquilo do pátio. Jéssica, com seus cabelos loiros ondulados e sorriso contagiante, mordia a pontinha do canudo do suco, a testa franzida de preocupação. Sofia, de olhar doce e voz suave, observava Nami com olhos estreitos. Jéssica soltou sem filtro como era seu costume. Vocês três estão muito estranhas. Sério, parece que estão treinando para a maratona olímpica toda madrugada. Sofia concordou, a voz cheia de cuidado. As olheiras de vocês estão enormes. A Lyra está apagando no meio da aula de literatura. A Mayra quase dormiu no meio da prova de química. E a Nami? Ela tocou o braço da amiga com delicadeza. Você tá sempre tremendo um pouquinho. Tá tudo bem? Nami tentou sorrir, mas sentiu um calor subir por seus dedos. É só estresse, disse ela desviando o olhar. Nada demais. Jéssica ergueu uma sobrancelha cética. Estresse não deixa a pessoa faltando cair no chão. Sério, meninas, o que está acontecendo? Lyra respirou fundo, buscando nas profundezas da mente uma desculpa que não machucasse ninguém. A gente está treinando. Exercícios físicos, tentando melhorar a saúde e tal. Jéssica franziu o nariz não convencida. Tá bom, mas vocês estão treinando para virar o quê? Vingadores? A piada arrancou uma risada honesta de Mayra, apesar da dor e do cansaço. A gente só quer ficar mais forte, por motivos nossos. Sofia segurou a mão dela com carinho. Um gesto de puro apoio. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês sabem que a gente tá aqui, né? Nami sentiu o peito apertar. Um aperto bom, de amizade, mas dolorido pela mentira. Lyra deu um sorriso fraco. Mayra tentou parecer aliviada. As três sabiam que tinham amigas incríveis. E sabiam que estavam mentindo para elas. A culpa pesava como chumbo. Mas contar a verdade seria infinitamente pior. Jéssica se levantou sacudindo a poeira da calça. Vamos lá antes que eles comecem a falar besteira. Sofia riu. Eles já estão falando. As 5 caminharam juntas, como sempre faziam, mas algo novo se misturava à amizade de sempre. Uma preocupação real, misturada com segredos profundos. E ao longe, observando a cena toda, Lucas mantinha seus olhos atentos. Ele sentia com uma certeza que arrepiava sua pele. Existe algo acontecendo com meus amigos. Algo que ninguém está me contando. E eu vou descobrir o que é.
A tarde avançava preguiçosa sobre a cidade quando as aulas finalmente terminaram. Os últimos estudantes saíam pelos portões, o sol pintava o céu num laranja suave e a brisa parecia comum, tranquila. Mas nada estava tranquilo para os 5 despertos. Eles sentiam nos ossos, no peito, na luz, que algo estava mudando. Os 10 amigos caminhavam juntos entre eles, alguns jovens tentando parecer normais. Aiden chutou uma pedrinha na calçada. Eu só quero um fim de semana sem quase morrer, disse ele, exagerando para aliviar o clima. Jessica riu. Nossa, Aiden, você mal sai de casa. Como que você quase morre? Kael tossiu, fingindo não ter ouvido. Nami quase engasgou. Mayra desviou o olhar e Lyra corou. Lucas arqueou uma sobrancelha. Estava tudo errado demais. Enquanto isso, em um lugar entre o vórtice e a terra, a escuridão viva se abria como uma fenda eterna. E dentro dela, ecoava o som de vozes que não pertenciam a nenhum mundo. Varret, o mais antigo, falava com um rosnado profundo, pesado, ancestral. Ceres, a mais cruel, tinha uma voz cortante, afiada como metal arranhando vidro. E Norath, o mais instável, falava como se cada palavra fosse um vapor venenoso. Diante deles estava Clerion. Sua armadura, antes impecável, estava trincada como vidro quebrado. As rachaduras brilhavam em roxo pulsante, como se seu coração estivesse tentando escapar pelo peito. Mas seus olhos queimavam com ódio. Varret aproximou-se primeiro. Você foi derrotado por crianças. Suas palavras eram como marteladas na alma. Clerion fechou os punhos, tremendo de humilhação. Eu não falhei, rosnou ele. Eu os subestimei. Eles despertaram. Eles não são comuns. Ceres deu um passo à frente, seus olhos se estreitando. Você perdeu para crianças, Clerion, e o universo inteiro vai rir disso. Norath envolveu o guerreiro com uma aura de energia sombria. Faça algo a respeito, ou morra como piada. Clerion ergueu o rosto, o brilho roxo crescendo como fogo sob pressão. Eu não vim pedir permissão. Os 3 seres pararam. Eu vim pedir poder. A fenda tremeluzia. Clerion se levantou por completo, sua voz ecoando com determinação. Eu quero quebrar a luz que me derrotou. Quero esmagar a esperança dessas crianças. Quero mostrar ao mundo o que significa temer as trevas. Varret se aproximou, impondo sua presença colossal. E o portal, e o vórtice, e o ritual. Clerion encarou os olhos abissais do ser. Eles não são nada. Se eu destruir as chamas da luz enquanto ainda estão verdes. Ceres sorriu. Algo completamente antinatural e terrível. Então vá, guerreiro quebrado. Vá e encontre sua vingança. Norath finalizou. E traga-nos os 5, vivos ou quebrados. A fenda se abriu e Clerion atravessou. Não como vítima, não como servo, mas como um predador ferido, voltando para arrancar a garganta de quem o ousou enfrentar. Seu propósito era claro: destruir os 5 despertos antes que eles se tornassem fortes demais. De volta à cidade, o grupo atravessava a avenida movimentada quando a temperatura caiu. Só um pouco, depois mais um pouco. Aiden parou de andar. Vocês sentiram? Kael olhou para o céu. O vento girou ao redor dele como se sussurrasse algo. Mayra estremeceu. A terra sob seus pés tremeu de leve. Nami abraçou o próprio braço. Um vapor fino escapou involuntariamente. Lyra piscou. Sua luz interna vacilou. O que tá rolando? Perguntou Jéssica preocupada. Rio olhou para os lados. Foi um mini terremoto? Mas Lucas apenas se aproximou dos 5 despertos, com os olhos apertados, desconfiados. Vocês sabem exatamente o que está acontecendo, não é? Antes que alguém respondesse, o chão tremeu. As janelas de prédios próximos vibraram. Pássaros levantaram voo em bandos desesperados. O ar ficou mais pesado, como se a gravidade estivesse aumentando. Lyra engoliu seco. Ele está vindo. Kael deu um passo à frente, instintivo, protetor. Não, ele já chegou. A sombra caiu sobre a rua. E então, uma explosão de energia roxa estourou no horizonte, iluminando o céu como um trovão demoníaco. A voz de Clerion ecoou pela cidade, carregada de ódio em todas as direções. Cri, Ansas. Aiden gelou. Mayra arregalou os olhos. Nami tropeçou para trás. Lyra segurou o próprio peito. E Dante, Lucas, Rio, Jéssica e Sofia ficaram paralisados. Kael fechou os punhos. Não deixem ele chegar até eles. Aiden engoliu seco. Ele veio
por nós. E a cidade inteira pareceu prender a respiração. Clerion estava ali, e ele queria vingança.